Olá, meus caros alunos. Como havíamos combinado, nós vamos fazer hoje a gravação da nossa aula que se refere aos crimes contra a dignidade sexual. São os crimes que estão no título referente aos crimes contra a dignidade sexual, que se dividem em alguns capítulos, e nós vamos procurar dividir essas aulas de uma forma que fique mais didática possível, em vídeos que não sejam muito longos, certo? Hoje, nessa primeira aula que nós vamos abordar, nós vamos tratar especificamente do crime de estupro, um crime bastante conhecido, e para essas aulas eu peço que você esteja aí de posse do seu Código Penal, acompanhando aí a partir do artigo 213 do Código Penal, e para aqueles que tiverem a doutrina também do professor Rogério Sanches, que é o nosso livro que foi adotado, também acompanhem as aulas de posse desse livro. E aí, vamos aprender juntos aqui a respeito desses crimes contra a dignidade sexual, que será assunto da nossa disciplina e assunto da nossa prova, ok? Então vamos lá. O que tratam esses crimes contra a dignidade sexual? Nós tínhamos antes esses crimes denominados como crimes contra os costumes. A Lei 12.015 de 2009, ela veio alterar essa nomenclatura que não era, convenhamos, das mais apropriadas. Então, crimes contra os costumes, nós já estudamos costumes no estudo da introdução ao direito e sabemos que costumes é aquela prática reiterada de determinados comportamentos que geram ali aquela convicção de que são obrigatórios. Então, a bem da verdade, não é o que nós temos aqui nesses crimes que afetam a dignidade sexual, que afetam a liberdade sexual da pessoa como um direito da própria personalidade, de manifestar a sua liberdade sexual, a liberdade de explorar o seu corpo sexualmente ou não por parte da pessoa, do ser humano, no exercício da sua liberdade individual. Então estamos falando aqui especificamente de uma dignidade sexual no sentido de uma liberdade individual, de uma vida sexual voluntária, com liberdade, por parte de escolhas da própria pessoa que não pode ser violada. E aí, sem mais delongas, a gente já pode de imediato começar aqui o estudo do crime previsto no artigo 213, que todos já ouviram falar, que é o crime de estupro. No crime de estupro do artigo 213, nós temos a tipificação da seguinte forma: constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. Pena de reclusão de 6 a 10 anos. Esse é o caput do artigo 213. Convém a gente fazer uma análise agora histórica a respeito de antes da Lei 12.015 de 2009, que fez algumas reformulações, algumas reformas, algumas alterações nesse título dos crimes contra a dignidade sexual. É que antes nós tínhamos aí o artigo 214 do Código Penal, que previa o atentado violento ao pudor. Então vamos estabelecer uma distinção e falar então como ficou com a vigência da Lei 12.015 de 2009. Então, antes da Lei 12.015 de 2009, nós tínhamos em vigor dois tipos penais distintos. O estupro, do 213, e no artigo 214 nós tínhamos o atentado violento ao pudor. Vou já explicar mais adiante por que essa distinção e por que isso ainda é válido a gente fazer essas considerações a respeito desses crimes. O crime de estupro até 2009 era um crime que tinha como vítima exclusivamente a mulher. Então era o crime onde havia a prática de uma conjunção carnal, constranger mulher à conjunção carnal mediante violência ou grave ameaça. Certo? Esse era o crime de estupro. Então víamos que o crime de estupro até o advento da Lei 12.015 de 2009, era um crime contra a liberdade sexual da mulher especificamente. O sujeito passivo necessariamente era a mulher, o sujeito ativo necessariamente era um homem que constrangia essa mulher a praticar uma conjunção carnal. E o que essa expressão conjunção carnal quer nos dizer? Conjunção carnal é o ato sexual digamos que normal, o contato do membro masculino com a vagina, pênis com vagina, isso é conjunção carnal, de acordo com a interpretação da doutrina. Então era esse contato sexual, da conjunção carnal, do homem praticado contra a mulher, de forma empregando violência ou grave ameaça para constrangê-la a praticar esse ato de conjunção carnal, que caracterizava o crime de estupro. De modo que antes do advento da Lei 12.015 de 2009, não era correto falar
que o homem poderia ser vítima de estupro, porque o homem não poderia ser vítima de estupro, não poderia sofrer a conjunção carnal. Perfeito? Já o crime do artigo 214, que era o revogado, o atentado violento ao pudor, esse sim poderia ser qualquer pessoa vítima dele, porque dizia que era constranger alguém à prática de qualquer outro ato libidinoso diverso da conjunção carnal. Então vejam, esse ato libidinoso diverso da conjunção carnal era qualquer outro ato de natureza sexual, de natureza libidinosa, para satisfazer a libido do agente, que não fosse o contato pênis-vagina. Poderia ser o sexo anal, a masturbação, sexo oral, apalpar partes íntimas da pessoa, enfim, qualquer ato sexual que não fosse especificamente a conjunção carnal era classificado, era tipificado antes da vigência da Lei 12.015 de 2009 como crime de atentado violento ao pudor. E o que nós tivemos com o advento da Lei 12.015 de 2009? Nós tivemos a fusão desses dois tipos penais, de modo que hoje o crime de estupro é constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. Então, nesse contexto agora, com o advento da Lei 12.015 de 2009, estupro houve a fusão do antigo atentado violento ao pudor com a antiga tipificação do crime de estupro, de modo que num tipo penal só do artigo 213, eu tenho a possibilidade de homem ser autor do crime de estupro, homem ser vítima do crime de estupro, mulher ser autor do crime de estupro, mulher ser vítima do crime de estupro, tendo em vista que o sujeito ativo ou passivo é alguém, pouco importa a sua orientação sexual. Inclusive, pessoas que têm orientação sexual homoafetiva podem ser autores ou vítimas deste crime. E aí pode ser tanto a conjunção carnal como a prática de atos libidinosos, aqueles atos diversos da conjunção carnal, o sexo oral, a masturbação, o sexo anal, qualquer outra forma libidinosa que não seja propriamente o contato do pênis, com a penetração do pênis na vagina, que seria a exigência do antigo crime de estupro, ok? Então, houve a revogação do artigo 214, mas há a vigência aí do artigo 213, trazendo ainda como típico o comportamento de praticar ato libidinoso diverso da conjunção carnal, como o ato de conjunção carnal. Há uma continuidade normativo-típica. O crime de atentado violento ao pudor foi revogado, o tipo ali previsto no 214, mas ele foi inserido, foi fundido com o artigo 213. Ok? Então não há que se falar em abolício criminis. A pessoa continua tendo praticado o crime, continua vigente a norma, só que num novo tipo penal. Continua sendo um novo tipo penal veiculando o mesmo comportamento que havia anteriormente a essa lei que fez essa alteração. Perfeito? Então, gente, quem são os sujeitos desse crime, portanto? O sujeito, conforme já havíamos dito, qualquer pessoa. É um crime bicomum, porque qualquer pessoa pode praticar esse crime, qualquer pessoa pode ser sujeito passivo desse crime. Então, comum contra sujeito ativo, comum contra o sujeito passivo. Só atenção, porque se esse agente desse crime de estupro for um ascendente, for o padrasto, for a madrasta, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor, empregador da vítima, certo? Ou a qualquer título tiver autoridade sobre a vítima, eu tenho uma majorante em que haverá o aumento pela metade da pena, conforme dizeres do artigo 226, inciso 2º. Preste atenção que essa aula vai ser um pouco mais rápida, mais corrida, porque vocês têm a possibilidade aí de fazer a diminuição da velocidade, como podem pausar o vídeo se for necessário, ok? Então a gente não pode perder muito tempo. E qual é a conduta punida nesse crime aqui? A conduta é o ato de libidinagem, o ato que visa satisfazer a libido, a sexualidade do agente, os intuitos sexuais do agente, de forma violenta, coagida, obrigada, forçada. Então essa palavra constranger alguém significa impor à vítima um determinado comportamento. Um comportamento de fazer ou não fazer, tolerar que se faça alguma coisa contra ela. Isso significa o constrangimento, e aí no caso, mediante violência ou grave ameaça. Questão interessante é a seguinte: a prostituta ela pode ser vítima do crime de estupro? Com certeza sim, certo? Não é porque a pessoa, o homem ou a mulher, se dedica à prostituição
que ela não tenha direito de escolher com quem praticar os seus atos de liberdade sexual. Então, perfeitamente é possível que a pessoa que se dedique à prostituição seja sujeito passivo do crime de estupro. Isso é bastante pacífico na jurisprudência, ok? Havia um entendimento no passado, pessoal, e vejam, o Código Penal de 1940, da década de 40, um entendimento com relação à mulher e o marido, né? Havia quem sustentasse, por incrível que pareça, autores mais antigos, aí, mais clássicos, que diziam que a mulher não poderia opor o marido o direito de não praticar o ato sexual com ele, porque haveria um debitum conjugale, ou seja, um dever conjugal da mulher em fazer sexo com seu marido. Ela não poderia se recusar, e se o marido a obrigasse a praticar sexo com ele, estaria agindo no exercício regular de um direito. Olha, imaginem isso, que coisa machista. Então isso realmente não persiste mais, aliás, o contrário. Se houver essa imposição do marido contra a esposa, por exemplo, ou vice-versa, a esposa contra o marido, tá? Nós temos aí uma hipótese de aumento de pena, tá certo? Então, um cônjuge praticando contra o outro crime, nós temos uma hipótese de aumento de pena, conforme já dissemos, lá no artigo 226, inciso 2º. Perfeito? Então, é possível que haja, sim, a prática de um crime de estupro de um cônjuge contra o outro. Tá? Os meios praticados pelo agente já falamos, que é a violência ou grave ameaça, a violência, a coação física, o emprego de força física, de atos de violência física, chamada vis absoluta, vis corporalis. Nós temos a grave ameaça, que é a violência moral, a coação moral, aquela vis compulsiva, aquela ameaça de causar um mal grave, um mal injusto para obter ali o favorecimento sexual, ok? É interessante notar aqui a questão do contato físico, pessoal. Fiquem bem atentos com relação a isso, que isso é uma questão muito recorrente em prova, em relação, é necessário o contato físico do agente com a vítima? Numa análise mais precipitada, você pode acreditar que o crime de estupro exija um contato físico do agente com a vítima, mas esse contato não é necessário, não é imprescindível que o agente tenha contato físico com a vítima. Há julgados na jurisprudência, inclusive falando da chamada contemplação lasciva, ou seja, o agente que obriga a vítima a praticar atos sexuais, atos libidinosos, por exemplo, se masturbando, tirando a roupa, acariciando partes do corpo, praticando masturbação, para que ele simplesmente contemple ela fazendo isso. Obviamente que sempre constrangendo-a mediante violência ou grave ameaça para que ela o faça, certo? Então é sim, sem que ele nem sequer toque nessa vítima, que haja o crime de estupro nos casos da chamada contemplação lasciva, que é quando o agente obriga a vítima a se masturbar, a tirar a roupa, a fazer posições sexuais para que ele vislumbre essas cenas, para que ele contemple essas cenas, ok? A doutrina e a jurisprudência falam inclusive da questão de um ato que recebe a nomenclatura em inglês de still thing. Still thing seria a dissimulação em português, mas seria a questão do preservativo durante a relação sexual, o não uso do preservativo sem o consentimento do parceiro ou da parceira, né? Então a doutrina chega a se debruçar a respeito da possibilidade disso vir a caracterizar um crime de estupro, caso a vítima não consinta de uma relação sexual sem o uso de preservativos e o agente a obrigue a praticar o ato sexual sem o uso do preservativo, certo? Então, ou se ele vem atirar de forma sorrateira, de forma fraudulenta, escondido, sem que ela perceba, pode caracterizar uma fraude e de modo que estaria concretizado aí, tipificado o crime de estelionato sexual que nós vamos ver numa próxima aula. Essa nossa primeira aula aqui é só sobre o crime de estupro porque ele exige um pouco mais de explicações, um pouco mais de análise aqui da doutrina e da jurisprudência, ok? O crime de estupro, ele com relação à sua voluntariedade, ele é um crime doloso. Então, é uma vontade consciente de constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a ter conjunção carnal, ou praticar ou permitir que com ele se pratique qualquer outro ato libidinoso. Então, um crime doloso, obviamente, não é um crime que se admite a modalidade culposa. O crime ele se consuma com a prática dos atos de libidinagem, né? Esse gênero atos de libidinagem abrangem tanto a conjunção carnal como outros atos que não são a conjunção carnal, que já dissemos que significa introdução do membro do pênis na vagina, como outros atos libidinosos ofensivos
a dignidade sexual da vítima. Então a consumação do crime se dá nesse momento. Se o agente inicia algum ato tendente a isso, está determinando que a vítima tire a roupa mediante violência ou grave ameaça, mas não consegue concretizar nenhum ato libidinoso, não apalpou suas partes, não houve nenhum tipo de contato através de atos de libidinagem, é perfeitamente possível vislumbrarmos aí uma tentativa, o crime na sua forma tentada, tendo em vista que ele iniciou atos de execução, por exemplo, constrangendo a vítima a tirar a roupa e nesse momento ela foi interrompida ou a vítima fugiu, de modo que o agente não conseguiu concretizar nenhuma prática de ato de libidinagem. Cuidado com questões de prova que trazem para vocês exemplo de que o agente chegou a deitar sobre a vítima, só não conseguiu introduzir o pênis na vagina, não conseguiu praticar cópula sexual, dizendo que isso se trata de uma tentativa, de um crime de estupro na forma tentada. Não, se já houve qualquer tipo de contato sexual, passou a mão nas partes íntimas, já imobilizou a vítima no intuito de constrangê-la a praticar algum ato libidinoso, mesmo que não haja o contato de penetração sexual ali do pênis na vagina, nós já temos sim o crime na sua forma consumada, ok? Então se há qualquer ato libidinoso, contatos, passar a mão nas partes íntimas, masturbação, qualquer ato que seja libidinoso, que não seja propriamente o ato sexual de penetração do membro na vagina, vai ter sim a prática de algum ato libidinoso que já vai ter concretizado, já vai ter consumado o crime de estupro, ok? Só lembrando aqui que antes, pessoal, da Lei 12.015, eu volto a falar aquele assunto do tal do crime revogado do atentado violento ao pudor, que nós já dissemos anteriormente, que era quando o agente praticava qualquer tipo de ato libidinoso diverso da conjunção carnal com a vítima. E aí se entendia que se no mesmo contexto fático o agente praticasse a penetração ali do pênis na vagina e também praticasse sexo anal, masturbação, apalpar as partes íntimas da vítima, ele praticava os dois crimes em concurso. Tá? Tanto o crime de atentado violento ao pudor, quanto o crime de estupro. Os dois, no mesmo contexto fático, estavam sendo praticados em concurso, em unidade de desígnios, e seria, portanto, uma hipótese de continuidade delitiva. Tá certo? Então, nós só vamos nos preocupar agora com essa situação se a conduta foi praticada anteriormente à vigência da Lei 12.015. Porque atualmente, pouco importa se o agente praticar vários atos libidinosos, conjunção carnal, sexo anal, masturbação, no mesmo contexto fático, ele terá praticado um só crime, porque o artigo 213 foi fundido com o artigo 214, de modo que pouco importa se há ato de conjunção carnal ou qualquer outro ato libidinoso, nós teremos a prática de um só crime, tá bom? Essa discussão ela é válida em situações em que o agente praticou o crime anteriormente ali à Lei 12.015 de 2009, porque nesse caso ele teria praticado os outros crimes em continuidade delitiva, e com a vigência da Lei 12.015 de 2009 haveria uma norma mais favorável para ele com essa fusão do artigo 213, da conduta que então estava prevista no artigo 214, com a conduta que então estava prevista no artigo 213, de modo que o artigo 213 engloba os dois comportamentos de conjunção carnal ou outro ato libidinoso diverso da conjunção carnal. Então essa norma é mais favorável a gente, de modo que ela merece a aplicação do princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica. Ela é uma novatio legis in melius, uma lex missior, uma lei melhor. Precisa retroagir para ser aplicada a fatos praticados antes da sua vigência, portanto. Qualificadoras. Quais são as qualificadoras? E já encaminhando para o nosso final aqui, nosso último minuto de aula. Qualificadoras desse crime, os parágrafos 1º e 2º, eles trazem as qualificadoras do crime em que, como resultado do estupro, nós temos a lesão corporal de natureza grave, tá certo? No parágrafo 1º, se a lesão corporal é de natureza grave, ou se a vítima é menor de 18 ou maior de 14 anos. Então a primeira qualificadora, a do parágrafo 1º, vai dizer que se a conduta resulta lesão corporal grave, ou se a vítima é menor de 18 ou maior de 14 anos, nós temos pena de reclusão de 8 a 12 anos, portanto aqui uma qualificadora. Vamos lá, duas partes. Conduta em que resulta lesão corporal de natureza grave. Veja, aqui estamos diante de um crime préter doloso.
há o dolo na conduta de praticar o estupro e em razão dos meios empregados no estupro, da violência exercida, a grave ameaça exercida contra a vítima, resulta uma lesão corporal grave na vítima, uma lesão corporal grave que advém a título de culpa e não a título de dolo. A gente não quis esse resultado e nem assumiu o risco de produzir esse resultado. Ele não agiu com dolo direto nem dolo eventual. Esse resultado, lesão grave, adveio culposamente em razão dos meios empregados para a prática do crime de estupro. De modo que se o agente pratica o estupro e resolve matar a vítima, por exemplo, para assegurar a impunidade, nesse caso ele está praticando um crime de estupro em concurso material com o crime de homicídio. Não há que se falar em qualificadora do crime de homicídio aqui. Já estamos adiantando o resultado morte, né? Mas no parágrafo 1º, na lesão corporal grave, ou até mesmo no resultado morte, eu já vou antecipar mesmo aqui então, que é a outra qualificadora prevista no parágrafo 2º, esse resultado morte, esse resultado lesão grave, não pode ser doloso. Tem que ser um resultado que foi causado culposamente pelo agente, porque aqui se trata de um resultado mais grave que adveio a título de culpa. O famoso crime préter-doloso que nós já estudamos, em que há o dolo na conduta inicial, culpa no resultado. Dolo para o estupro, culpa para o resultado lesão grave, culpa para o resultado morte, ok? E esse caso da vítima menor de 18 ou maior de 14 anos. Então, nesse caso, cuidado, porque se a vítima é menor de 14 anos, tem menos de 14 anos, nós temos lá o estupro de vulnerável, mesmo que não haja um emprego de violência ou grave ameaça real, certo? Então aqui estamos tratando da hipótese de vítima menor de 18 ou maior de 14 anos de idade, certo? Muito bem. Então aqui tratamos do crime de estupro, vimos as qualificadoras, eu acho que abordamos todos os assuntos que precisávamos a respeito do crime de estupro. Encerramos nossa primeira aula aqui, tá certo? E voltamos num segundo momento tratando de 2 crimes que nós vamos estudar na próxima aula, tá bom? Que é o crime de violação sexual mediante fraude, o famoso estelionato sexual, sabiam que existia isso? E o crime de importunação sexual, que foi recentemente introduzido no Código Penal, no artigo 215-A, através da Lei 13.718 de 2018. Então, vamos lá, dá uma paradinha, toma um café, uma água, vai no banheiro, retornamos com uma próxima aula. Um abraço a todos.